Como todos sabemos, essas palavras foram ditas por Nosso Senhor em um momento mais crítico de seu ministério, em Cesareia de Filipe, onde ele arrancou de Pedro a confissão: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E pela primeira vez anunciou explicitamente a necessidade de sua paixão e morte que se aproximavam. Claro que havia método em que ele colocar essas duas coisas tão intimamente juntas. Mesmo naquele momento tardio e mesmo no caso de seus discípulos mais fiéis, não teria sido seguro para ele se debruçar sobre sua messianidade, sem imediatamente acrescentar a qualificação de que essa messianidade não resultaria em glória imediata, mas em sofrimento e morte ignominiosa. Quão poucos mais avançados desses discípulos estavam preparados para apreciar a verdadeira natureza e objetivo de sua obra messiânica, aparece na resposta que Pedro, que tinha acabado de fazer aquela notável confissão, deu ao surpreendente anúncio de Jesus: Seja longe de ti, Senhor, isso nunca te acontecerá. A princípio, essas palavras de Pedro podem parecer apenas a expressão de preocupação, como a que afastaria de bom grado todo o sofrimento do Salvador. E talvez para a consciência do próprio Pedro, elas não tinham a princípio nenhum outro significado. Nosso Senhor, no entanto, tinha uma percepção mais profunda do que Pedro sobre os motivos ocultos pelos quais esse pedido, aparentemente inocente, havia sido inspirado. Ele reconheceu nisso, em primeiro lugar, uma tentação de Satanás dirigida a ele por meio de Pedro. Daí sua resposta: a rede de Satanás. Foi uma repetição do esforço feito pelo tentador no deserto no início do ministério de Nosso Senhor. Naquela época, quando a vida de abnegação e sofrimento estava apenas se abrindo diante de Jesus, Satanás descobriu instantaneamente como sua única esperança estava em fazer Jesus cair desse papel de autossacrifício e humilhação. Satanás compreendeu melhor do que alguns teólogos humanos o fizeram do que estava no princípio interno, a verdadeira essência da obra redentora de Nosso Senhor. Por mais malignas que fossem suas intenções, ele era sólido em suas visões doutrinárias sobre expiação. Ele não precisava ser instruído sobre a necessidade de Jesus passar por grandes provações e sofrimentos, em conexão com sua tarefa messiânica. No mundo dos espíritos sobre-humanos, as questões do ministério de Nosso Senhor eram compreendidas em um momento em que ainda estavam veladas na obscuridade para a maioria de seus seguidores. Assim como os demônios foram os primeiros a reconhecer nele o Filho de Deus e a se dirigir a ele como tal, aqui Satanás, o príncipe dos demônios, mostra-se totalmente vivo para as consequências que se seguiriam da morte vicária de Jesus. E, portanto, ele aqui neste segundo ponto crítico renova a tentação usando Pedro como instrumento para que, mesmo agora, ele possa fazer o Salvador se desviar de seu propósito determinado de carregar a cruz e assim destruir sua obra. Jesus reconhece a tentação satânica nas palavras de Pedro. Elas não foram meramente adaptadas, elas foram destinadas a fazê-lo pecar. Ele chama Pedro nessa capacidade, uma ofensa, uma pedra de tropeço, lançada em seu caminho pelos príncipes das trevas. Quão nítido eram os contrastes na vida de Pedro, mas um momento atrás ele havia sido honrado pelo Salvador como recipiente de uma revelação especial. Bendito és tu, Simão Barjonas, porque carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E aqui Satanás coloca sua mão sobre ele e usa como uma ferramenta para o terrível propósito de tentar Cristo. Deve ser um aviso para nós, um lembrete de que nunca devemos nos considerar seguros, nem mesmo em nossos melhores e mais espirituais momentos, dos ataques do inimigo em nossas almas. Não há estado de privilégio, nenhum grau de santificação que pode nos tornar absolutamente seguros das seduções do pecado. Somente o suprimento contínuo da graça de Deus, em resposta à nossa oração e à nossa fé, pode nos proteger. E Pedro, no entanto, não era um mero instrumento passivo nas mãos de Satanás. Havia um ponto de contato em seu próprio coração para a justa gestão do maligno. A repreensão do Nosso Senhor, embora claramente apontado para um tentador parado atrás de Pedro, certamente envolve um grau de culpa para o próprio Pedro. Isso aparece na declaração: Tu não pensas nas coisas de Deus, você não pensa mais nas coisas dos homens, na qual contrastes entre Deus e os homens não seriam aplicável a Satanás. As palavras de Pedro não foram inspiradas por uma preocupação com a realização do propósito salvador de Deus, ao qual Jesus se referiu tão claramente quando disse: Devo ir a Jerusalém sofrer, mas por uma preocupação com o conforto e a segurança humana. Isso é o que nosso Senhor chama de não pensar nas coisas de Deus, mas nos homens. Talvez a forma geral da declaração
possa ser tomada para indicar que a preocupação de Pedro não estava meramente relacionada ao conforto humano do Salvador e à liberdade do sofrimento, mas que ele também estava pensando em sua própria segurança e facilidade quando falou aquelas palavras impendentes: isso nunca te acontecerá. De qualquer forma, será observado que a resposta de Nosso Senhor não é, em geral, uma reafirmação da necessidade de que ele próprio sofra e morra, mas sim uma afirmação enfática das consequências que isso envolverá para os discípulos e do dever que isso imporá a eles de segui-lo pelo mesmo caminho de sofrimento. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se a cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder sua vida por minha causa, achá-la-á. Tomando a cruz. Agora vamos olhar por um momento para o princípio expresso nessas palavras à luz da conexão descrita. Se alguém quiser vir após mim, for meu discípulo, meu seguidor, assim mesmo tão resolutamente negue, quanto eu me nego, que ele esteja pronto quando a necessidade surgir e o chamado vier, para tomar sua cruz como eu tomarei minha cruz, para sacrificar sua vida como eu entreguei a minha. A identificação comigo, o Senhor quer dizer, provavelmente implicará na perda de vidas. A referência primária é, sem dúvida, ao conflito agudo de perseguição em que a causa de Cristo deveria entrar. Tomar a cruz não deve ser entendido, em primeiro lugar, no sentido figurado que estamos acostumados a atribuir a ele, como uma metáfora para a resistência das provações em geral. Nosso Senhor literalmente quis dizer: se alguém quiser meu discípulo, que ele esteja pronto para ir ao cadáver comigo. As palavras imediatamente seguintes mostram isso, pois ali Jesus fala sem metáfora da perda da vida e do encontro da vida, ou seja, da perda da vida temporal aqui por sua causa e do encontro da vida eterna no dia do julgamento, quando ele vier na glória de seu Pai com seus anjos. Nosso Senhor poderia condicionar essas duas coisas uma à outra, poderia representar a entrega da vida como uma garantia de salvação e o oposto como implicando a perda externa da alma, porque na situação que ele estava esperando. O sacrifício da vida significaria a profissão dele e a recusa em sacrificá-la significaria uma negação dele. Ao manter diante de seus olhos essa perspectiva gloriosa e terrível, ele busca encorajar seus discípulos para a carreira de martírio que estavam esperando tanto deles. E quem pode estimar a influência que ditos como esse, em sua forma clara, pontual e antitética, devem ter exercido sobre a primeira geração do cristianismo primitivo, perseguido e portador da cruz. O eco de tais palavras é ouvido em quase todas as confissões de mártires. Elas podem muito bem ter estado na mente de Pedro quando sua própria cruz surgiu diante dele, junto com aquelas outras palavras do Salvador: quando fores velho, entenderás a mão, e outro te xingirá e te levará para onde tu não queres. João 21:18. Agora pode parecer que, com as circunstâncias completamente alteradas do mundo atual, agora que o cristianismo não é mais uma esperança perdida, uma causa perseguida, mas um grande poder histórico, as palavras desta passagem não têm mais nenhuma mensagem para nós. Não somos chamados a tomar a cruz e entregar nossas vidas nesse sentido. E ainda assim acho que seria um erro descartar essas palavras como possuídas de um interesse puramente histórico e não ter nenhuma relação com nossa própria vida como seguidores de Cristo. É fácil mostrar que essa declaração intransigente de Nosso Senhor sobre a negação do eu, a renúncia da vida, são apenas a expressão mais nítida com referência a casos concretos de algo que em todos os lugares fundamenta seu ensino como um elemento de significado universal. Não é em casos excepcionais, não é apenas em períodos de perseguição que o dever assim descrito recai sobre o cristão. O cristianismo como tal, em sua própria essência, é uma religião de abnegação, de carregar a cruz e de entregar a vida. Os mesmos pensamentos encontrados aqui aparecem em outros contextos que não lhes impõem nenhuma limitação histórica. Este mesmo ditado em relação à tomada da cruz é encontrado em Lucas, onde não há referência direta à crucificação do próprio Senhor e, além disso, com uma variação muito significativa trazendo à tona o escopo universal da ideia: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz diariamente. Todos os dias somos chamados a obedecer esta injunção, e não apenas em tempos de provação. Nosso Senhor dá a entender que a vida de discipulado, a qual seus seguidores se vinculam, é uma vida de séria importância, de tremendo custo, a qual ninguém deve se comprometer precipitadamente sem calcular as consequências. No mesmo contexto de Lucas já citado, ele diz: qual de vocês, desejando construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo, para ver se tem com que terminar? Lucas 14:28.
O qual é o rei que, indo ao encontro de outro rei para a guerra, não se assenta primeiro e consulta se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem de contra ele com 20.000? Lucas 14:31. Nem podemos descartar as declarações desse tipo com a observação fácil de que essas são declarações paradoxais e hiperbólicas que não admitem interpretação literal, pois, concedendo que são figurativas e intencionalmente paradoxais, isso não nos dissolve e absolve do dever, mas deve nos estimular a buscar os princípios. Nosso Senhor deu uma forma extrema e pontual suas palavras, certamente não com o propósito de que as deixemos de lado, mas para que nosso interesse seja despertado, nossas mentes se reajam a elas e as estudemos. Agora, ao tentar fazer isso, penso que será propício a clareza proceder tanto negativa quanto positivamente, declarar primeiro as falsas visões da autorrenúncia que não são apenas implícitas, mas distintamente excluídas pelos ensinamentos de Nosso Senhor sobre o assunto. E então, em segundo lugar, revelar a verdadeira concepção desse dever que suas declarações nos apresentam. Carregar a cruz e ascetismo. Começando então com o lado negativo da questão, fica claro que Nosso Senhor não sustentou esse princípio em nenhum espírito pessimista e ascético, porque ele considerava a vida natural do homem como algo indesejável. A vida com todos seus prazeres legítimos ele considerava um presente de Deus e falava dela como uma posse inestimável. Isso é melhor visto pelos fatos de que ele usou os prazeres comuns dela como figuras para descrever a bem-aventurança da vida eterna superior. Seu próprio modo de vida correspondia a isso, pois na estimativa popular ele se distinguia de João Batista, como um homem glutão e um bebedor de vinho. O tom geral de sua vida, não obstante seu caráter profundamente sério, não era de tristeza, mas de alegria, mesmo até o último momento, quando as sombras da morte estavam se reunindo ao seu redor. Em relação aos seus discípulos, ele expressamente reivindica o direito deles de serem alegres. Eles eram filhos da câmara nupcial que não podiam jejuar, não podiam lamentar enquanto o noivo estivesse com eles. Tudo isso exclui distintamente todo tipo de ascetismo filosófico e religioso que repousa sobre uma visão depreciativa da vida natural do homem. Do primeiro, você encontra um exemplo no budismo que ensina que o homem deve matar o desejo de viver, que a extinção desse desejo fundamental é a salvação. O monasticismo, em muitas de suas formas, dá um exemplo do outro. A Igreja de Roma ensinou os homens a menosprezar a vida comum como algo comparativamente sem valor, inferior em dignidade, a um estado de renúncia artificialmente produzido e mantido. Ambas as teorias são irreconciliáveis com o ensinamento de Jesus. Em segundo lugar, Nosso Senhor em nenhum lugar tolera a ideia de que renunciar aos prazeres naturais da vida, em qualquer sentido, uma conduta meritória aos olhos de Deus, que ao negar a nós mesmos um conjunto de prazeres, podemos ganhar um título para os outros, trocando a dor presente pela felicidade futura. Neste ponto também seu ensinamento é perfeitamente claro, pois ele entrou em colisão frequentemente com a classe de pessoas que sustentava precisamente esta opinião. Os fariseus interpretavam e observavam a lei a partir de um princípio meritoriamente ascético. Eles se orgulhavam da lucratividade de seu jejum, de sua abstenção meticulosa, de todo o prazer no sábado, de sua observância cansativa de todos os ritos de purificação. Jesus discordou diretamente desse ponto de vista, não apenas porque é impossível ganhar qualquer coisa com Deus, mas também porque se algo fosse ganho, mesmo assim a automortificação, o sofrimento do homem como tal, não teria valor aos olhos de Deus. O que Deus deseja na lei não é afligir o homem, mas beneficiá-lo. Um princípio afirmado de forma mais impressionante na declaração de que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Carregar a cruz e negar a si mesmo. Agora, chegando ao lado positivo, podemos aqui também distinguir mais de uma linha de pensamento nos ensinamentos de Senhor. A mais preeminente e mais facilmente compreendida é a exigência da autonegação que resulta da lei suprema do amor ao próximo. Esta lei é tão absoluta e tão abrangente que é impossível cumprir nosso dever integral para com o próximo, sem em muitos pontos negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos até mesmo na questão de desejo legítimo e sem pecado. O discípulo não deve meramente dar e assim sacrificar sem uso pessoal de bens terrenos. Ele também deve servir e assim sacrificar seu desfrute de prazer natural. Ele deve se humilhar pelo bem de seu irmão. Mesmo a violação de nosso direito pessoal e por outro não pode, por um momento, nos isentar do dever de encontrá-lo e lidar com ele em um espírito amoroso e abnegado. Mesmo que ele nos bata em uma face, devemos oferecer a outra. Se ele tirar nosso casaco, devemos dar nossa capa também.
Se ele nos obrigar a andar 1 milha, devemos andar 2. Claro que deve ser lembrado ao aplicar isso que nosso Senhor busca o valor de tal conduta, não no exercício da autorrepreensão, como algo negativo, mas no bem positivo que através dela buscamos conferir ao nosso próximo. Portanto, não é um impulso cego da autoentrega que é necessário, mas a apreciação inteligente do que o bem-estar dos outros requer e como ele pode ser melhor servido. Neste espírito, nosso Senhor praticou a grande autonegação de toda a sua vida terrena. Ele trouxe este sacrifício porque ele entendeu sua necessidade e os resultados benéficos que adviriam dele para a glória de Deus e a salvação da humanidade. Em todas as questões menores, também o mesmo princípio deve ser aplicado. Podemos nos sacrificar pelo conforto físico, temporal e bem-estar de nosso semelhante, mas seria errado fazer isso se ao fazê-lo, ao satisfazer seus desejos naturais, estivéssemos colocando em risco sua vida moral e espiritual mais elevada. Seria um procedimento inútil se a vida natural em um fosse restritiva para que a vida natural em outro pudesse ser fomentada. Tanto naquele que pratica a autonegação, quanto naquele por cuja causa ela é incorrida, o fim supremo buscado deve ser sempre o verdadeiro bem-estar moral e espiritual da alma. E esse pensamento deve controlar e, em certo caso, limitar o cristão em sua conduta. Pode tornar necessário que neguemos a nós mesmos o exercício da autonegação para que o bem maior de nosso irmão possa ser promovido. Ao lado disso, está uma autonegação que o discípulo é obrigado a praticar por amor a Deus e ao reino de Deus. Deus reivindica a nossa afeição suprema. Ele pede que o amemos com toda a mente, toda a alma, todo o coração, toda a força, que não haja divisão de lealdade, que nada mais seja interposto entre nós e ele, como grande fim para o qual existimos, que não adoremos nenhum outro Deus além dele. Agora, em um estado de coisa perfeitamente normal, em um mundo livre de pecado, não haveria nada em tal reivindicação absoluta que tivesse que interferir no mínimo com o exercício irrestritivo de todas as funções legítimas de nossa vida natural, pois, na condição normal do homem, tudo quer que ele coma, beba ou faça, é tornado subserviente à glória divina, de modo que o natural, em vez de invadir o espiritual, torna-se espiritualizado e recebe uma consagração religiosa, tornando assim toda a autonegação supérflua. Mas em tal estado o cristão não existe no presente. Ele vive em um mundo que desarmonia e força conflitante, em que o verdadeiro equilíbrio e proporção das coisas foram perdidos. Portanto, o natural tende constantemente a envolvê-lo em tal sentido e em tal extensão a afastá-lo de Deus. Portanto, é necessário que ele o force a voltar para seus limites adequados, onde quer que interfira com sua devoção indizível ao serviço de Deus. Nosso Senhor fala frequentemente de abnegação por amor a Deus nesse sentido. O reino de Deus e a justiça de Deus devem ser buscados primeiro. O cristão deve se afastar daquela busca pagã pelas coisas desta vida, que as trata como se fossem as realidades últimas, que virtualmente as coloca no lugar de Deus. Marta estava sobrecarregada com muito serviço, enquanto apenas uma coisa era supremamente necessária, e ao atender a esta única coisa, Maria havia escolhido a boa parte. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Surgiram circunstâncias em que Jesus exigiu a doação de todos os bens, não onde ele advertiu contra a reivindicação da afeição natural, onde ele recusou permissão para ir e enterrar o pai e aconselhou a abstenção do casamento, porque os interesses do reino de Deus não poderão ser adequadamente atendidos sem essas renúncias. Mas aqui, novamente, ele manteve claramente em vista o fim positivo para o qual toda a autonegação deve ser direcionada. A autorrepreensão negativa deve ser acompanhada por uma autoentrega positiva a Deus e as preocupações de seu reino. Sem o cultivo do último, o primeiro não seria apenas inútil, mas prejudicial. Nosso próprio Senhor é o grande exemplo a esse respeito. Ele não apenas glorificou perfeitamente a Deus em seu uso do mundo natural, mas também manteve seu distanciamento do mundo livre de qualquer mancha de artificialidade e austeridade, pela alegria positiva e satisfação que ele encontrou em sempre servir ao Pai. Finalmente, em terceiro lugar, nosso Senhor prega o dever da autonegação, porque o eu se identificou com o pecado. Até agora só nos detivemos na renúncia do instinto natural sobre circunstâncias especiais, onde eles entram em conflito com os interesses mais elevados e primordiais do amor a Deus e ao próximo. Mas no coração de cada homem há desejos de luxúrias malignas em si mesmo que devem, sobre todas as circunstâncias e a qualquer custo, ser suprimidos se a vida superior da alma deve prosperar.
Mesmo no discípulo, mesmo no cristão que já entrou no reino, há duas naturezas, dois princípios, dois eus lutando pela supremacia. É em referência ao dever de negar esse eu pecaminoso inferior que nosso Senhor falou as palavras mais duras. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti, porque te convém que se percam os teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, porque te convém que se percam dos teus membros, não vá o teu corpo para o inferno. Mateus 5:29. Ou seja, onde o eu natural foi tão elevado ao serviço do pecado, a ponto de colocar a própria alma em perigo, ali o discípulo deve, pela mais severa disciplina, em um processo doloroso, se afastar dela. Aqui a autonegação se torna tão imperativa porque equivale à negação direta do direito do pecado de nos governar. Agora, nosso Senhor não quer dizer isso no sentido meramente externo de que a recusa em ceder ao ato do pecado é suficiente. Ele em nenhum lugar empresta sua autoridade e a visão de que o pecado pode ser efetivamente conquistado atacado suas manifestações externas. Ele tinha uma concepção muito profunda da fonte interna e da natureza inventerada do pecado, do que deveria ter confiado em tal remédio. Nenhuma mortificação da carne pode arrancar um único desejo maligno do coração. As penitências podem matar o corpo, mas não podem matar o pecado. Não, o que nosso Senhor se refere a algo interno, é uma penitência da alma, do ato manifesto do pecado até mesmo um descrente, um homem do mundo, pode, por acaso, pela força da vontade, conter-se, mas essa abnegação espiritual mais profunda, pela qual a consciência regenerada se afirma contra as agitações da natureza inferior e reduz o próprio desejo ao silêncio e à sujeição, isso é algo que o descrente não pode saber, porque somente a graça de Deus o torna possível. Não pode haver renúncia ao eu pecaminoso, a menos que primeiro seja estabelecido em nós um eu mais puro e superior, que defenda em nós a causa de Deus. Abnegação e santificação. Visto destes pontos de vista, toda a vida cristã, todo o processo de santificação é um exercício contínuo de autonegação. Foi especialmente o apóstolo Paulo que compreendeu mais profundamente este elemento no ensinamento de nosso Senhor e o desenvolveu mais consistentemente. Começa na conversão, que é a crucificação do velho homem, e se estende daí por toda a vida na carne. Diariamente há algo a negar, diariamente há algo a subjugar. Eu esbofeteio minha carne e mantenho sob controle, para que eu mesmo não me torne um rejeitado. E o chamamos de carregar a cruz no sentido mais amplo, suportar dificuldades. O que mais é senão uma das principais formas nas quais a graça de Deus nos leva a exercer essa negação. Essa supreensão de nossos eus pecaminosos, quando Deus nos impõe uma provação, uma cruz, Ele sempre ajusta ao nosso estado individual, para que possa ser útil para nos purificarmos do pecado restante. Mas aqui também não é o carregar externo da cruz, é o tornar interiormente dela, que pode produzir o resultado gracioso que Deus designa para nós. Assim como nosso Senhor Jesus não apenas carregou sua cruz, mas entrou em seu espírito e a aprovou e a tornou por sua obediência e submissão eficaz para expiação, assim devemos tomar sobre nós mesmos, receber, como diz outra passagem, o castigo do Senhor. Devemos nos examinar para descobrir o propósito que Deus tem em enviá-lo a nós e então deliberadamente nos preparar para dar efeito a ele. Os antigos teólogos, como Calvino, costumavam dedicar um capítulo separado a esse assunto em sua discussão sobre santificação. Em seus dias de provação e perseguição, havia uma ocasião especial para isso, mas tenho certeza de que mesmo em nossos dias de paz e segurança, ainda há ampla necessidade de exercer essa graça. Especialmente o ministro do Evangelho tem como regra provações e cruzes suficientes sobre ele para disciplinar sua alma. Vamos então nos esforçar para obedecer ao Senhor nisso, e não pensemos que essa é a única visão muito difícil de se ter da vida cristã. Para ter certeza, a negação do eu, um curso de ação como se o eu não existisse, não parece um procedimento agradável, mas lembre-se de que não é a verdade, é apenas o eu pecaminoso que somos chamados a revogar. A lei é estabelecida por nosso Senhor, todo aquele que perde sua vida por minha causa a encontrará. Não se aplica apenas ao martírio com sua recompensa no dia do julgamento. Aplica-se a cada cruz que carregamos diariamente. Mesmo agora, se somos seus verdadeiros seguidores, o Filho do Homem vem a nós na glória de seu Pai e com seus santos anjos para nos transmitir e fortalecer em nós aquela vida mais elevada e celestial que não precisa de repreensão nem de negação, e com a qual as provações do presente não são dignas de serem comparadas.
pregada em 22 de novembro de 1903 no Seminário Teológico de Princeton, em Nova Jersey.